Da melhor maneira que possa transmitir para a gente, amado. Ele é teu filho, ungido, Aleluia, eu creio. nosso pastor. E usa aí para nós, com autoridade nessa noite, amado. Abençoe cada dele, a esposa dele, o filho dele, o seu trabalho, a vida conjugal. Tudo que ele almeja para nós, nessa maneira que ele possa conquistar para nós. Em nome de Jesus. Eu tô tentando tirar foto e já foi. Abençoe a nossa pastora Nicole. E eu agradeço a minha oportunidade de Jesus. Já foi. Ai, meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá na igreja para passar aqui, tudo bem? Amém. Para tudo é a primeira vez, né, gente? Se eu contar para vocês, a primeira vez que eu peguei a Bíblia para ler um trechinho na igreja, olha, foi uma tremedeira só. Mas é assim mesmo, tudo é a primeira vez, né? E nas próximas você vai se acostumando, vai, né? É assim mesmo. Louvado seja Deus. Vamos nessa noite estar trazendo aqui uma palavra bastante conhecida. Eu peço aí que os amados abram a nossa Bíblia no livro de Números. Livro de Números, capítulo 20, amém? Aleluia. Igreja, não despeça, por Glória a Deus. favor, querido. Glória a Deus. Glória a Deus, Quantos irmãos aleluia. acham? Ontem, antes de trabalhar, eu peguei a Bíblia, abri em casa, né, para ler um trecho. E aí abri direto nessa palavra aqui. Eu pensei, olha, eu creio que é Deus me falando, ou querendo que eu fale, né, com a igreja através dessa palavra. E aí eu falei, eu vou meditar nessa palavra, que quem sabe lá para quinta-feira, né, a apóstola me chamou para pregar. Aí ontem à noite eu estava no trabalho, ela me manda mensagem, né? Você pode trazer a palavra amanhã? Amém, né? Deus sabe de todas as coisas. A gente não sabe de nada. Aleluia, glória a Mas Deus. Deus sabe de todas as coisas. É verdade. Números 20, vamos estar lendo a partir do versículo 1 mesmo. Glória a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Oxalá tivéssemos expirado quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxesses a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber a congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Até aqui, amém? Podem se assentar, glorificando a Deus, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Para dar aqui uma introdução,
Eu creio que todos conhecem aí a vida deste herói da fé, deste homem de Deus, Moisés, o grande libertador do povo ali da terra do Egito, né? Grande instrumento nas mãos do Senhor. Moisés que nasceu em uma época em que os filhos dos hebreus, os filhos homens, tinham que ser mortos. Se as parteiras não o matassem na hora do nascimento, os próprios pais tinham depois que lançá-los no rio Nilo, preservando somente as filhas, somente as meninas. Isso por ordem de Faraó. Todos conhecem a história quando Moisés é colocado ali num cesto, bedumado e lançado no rio Nilo. E Miriam, sua irmã, acompanhava de perto para ver o que ia acontecer. E a minha Bíblia diz que se banhava a filha de Faraó, a princesa. Ela vê aquele neném no cesto, ela se encanta por ele e resolve adotá-lo. Mas pensa, onde acharei uma mãe de leite para esse bebê? E Miriam, que estava por perto, já chegou para dar a solução. Senhora, eu conheço uma hebreia que pode ser a mãe de leite desse menino. E pega o bebê e leva para a própria mãe cuidar. Todos nós sabemos aí, percebemos uma grande providência de Deus no destino desse homem que viria a ser usado como libertador do povo que era cativo ali no Egito. Deus cuidou de todos os detalhes. Deus preparou todas as coisas, até mesmo que a própria mãe o amamentasse. Depois entregando ao palácio de Faraó. Aquele homem cresceu frequentando a melhor faculdade da época, tendo a melhor formação, com boas vestes, com todo o cuidado que a realeza recebia. Ele, como filho adotivo da princesa, também recebia. Até que chega a uma determinada época, aos seus 40 anos, que ele sai ali pelos campos, ele já sabia que ele era filho adotivo, que ele era hebreu. E ali no campo ele vê um de seus irmãos de sangue, ou seja, de seus patrícios hebreus, sendo ali açoitados, humilhados ali por um feitor do Egito. E ele se revolta e ele mata aquele feitor egípcio e enterra o corpo dele na areia. O outro que viu, que presenciou, não manteve a língua na boca. Começou a comentar a história. Então as coisas se estreitaram para Moisés, pois aquilo mais cedo ou mais tarde chegaria aos ouvidos de Faraó, e ele, conhecendo o rigor de Faraó, ele sabia que não ia ficar por isso mesmo. E ele resolve fugir. Fugiu para o deserto. Deixou tudo para trás. Aquela riqueza, toda aquela pompa na qual ele fazia parte ali do palácio de Faraó, ele deixou tudo para trás. Mais uma vez, Deus prepara para Moisés, ali no deserto, alguém que o recebesse. Jetro, sacerdote do Deus Altíssimo, ali nas terras de Midian. Ele encontra a sua filha Zípora à beira do poço. Ali chegam uns homens contendendo com ela acerca da água do poço, para dar água aos animais primeiro, e ele defende a Zípora, e depois ela o leva e apresenta ao seu pai. E o seu pai o recebe em casa, e ele passa a trabalhar com ele. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés tinha 40 anos de idade quando fugiu para o deserto. E ali no deserto Moisés fica por mais 40 anos cuidando de ovelhas, pastoreando
as ovelhas do seu sogro. Agora, um homem que tinha a melhor formação, que estudou na melhor faculdade, que tinha tudo do bom e do melhor, agora ele estava ali, à parte. Por quê? Porque Deus não queria que aquele que conduziria o povo dele para fora do Egito, para a libertação, não queria que ele tivesse ainda os costumes do Egito, as práticas. Queria que ele se limpasse. E por isso 40 anos ele ficou, 40 anos ele permaneceu como pastor. Ele aprendeu a sentir cheiro de ovelha. Ele aprendeu, sabe, a cuidar do rebanho com excelência. Aleluia. E como todos conhecem muito bem, um dia ele vê algo sobrenatural acontecendo, ele vê uma sarça ardendo, mas ela não se consumia. Dizem que no deserto é muito comum, devido ao forte calor, as sarças pegarem fogo, combustão espontânea. A física, a ciência explica isso. Mas as sarças que ele já tinha visto arder, pegar fogo, elas viravam cinzas, viravam carvão, e aquela não. Aquela sarça era diferente. Havia o fogo, ela se queimava, mas não se consumia. E ele percebeu, não, tem algo de maravilhoso ali, tem algo de diferente. E ele se dirige para mais próximo, para ver de perto o que estava acontecendo, para tentar entender o que estava acontecendo. E ele ouve uma voz: Moisés, tira as tuas sandálias, pois a terra em que estás é santa. Louvado seja Deus, o próprio Deus, o Deus eterno, naquela sarça, naquela manifestação, como chamas de fogo, chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Ele titubeia, ele não quer a princípio, diz que é gago, que tem dificuldade de falar, e Deus sugere para ele que coloque o seu irmão Arão para ajudá-lo nessa missão, para ajudá-lo principalmente como porta-voz diante de Faraó. Todos sabem a história. Por várias vezes eles vão até Faraó. A Bíblia diz que Faraó tem um coração endurecido pelo próprio Deus, para não deixar o povo sair para prestar culto a Deus no deserto, para sacrificar a Deus no deserto. E dessa forma, Deus, em cada recusa de Faraó, Deus glorificava o seu nome através de grandes milagres, através de grandes sinais. Deus queria tirar aquele povo do Egito, aquele povo que já há 400 anos se encontrava cativo, escravizado, e clamava ao Senhor. Não estavam aguentando mais, pois cada vez mais Faraó aumentava suas cargas, aumentava o seu trabalho. E Deus ouve dos altos céus e resolve libertar o seu povo, aquele povo com o qual ele tinha aliança desde Abraão. E Moisés, por muitas vezes indo até Faraó, e as pragas, tudo foi para a honra e para a glória de Deus, porque Deus queria tirar o povo, mas Deus não queria que aquele povo, ao sair, que os egípcios não conhecessem a sua glória, não conhecessem o seu poder. Não somente os egípcios, mas os povos em volta. Deus queria mostrar quão poderoso Ele é. E provou através de cada uma das pragas. Segundo os estudiosos, cada uma das pragas ia contra cada uma das divindades ali
que o Egito cultuava. E finalmente, Moisés sai com todo aquele povo. A Bíblia fala em 600.000 homens adultos de pé. Segundo os estudiosos da Bíblia, se juntar com mulheres e crianças, daria mais de 2 milhões de pessoas. E aquele povo sai para o deserto, ali segundo a ordem de Deus, tendo à sua frente de dia uma coluna de nuvem, e tendo à noite uma coluna de fogo. De dia, a nuvem os protegia do sol. À noite, a coluna de fogo os aquecia, pois no deserto as temperaturas são extremas. De dia pode chegar até mais de 60 graus, e à noite temperaturas próximas de zero, temperaturas congelantes. Então Deus proveu cada coisa. A palavra diz que em 40 anos de peregrinação, nem mesmo as sandálias do povo hebreu se desgastou. Aleluia. Isso, irmãos, é poder de Deus, Aleluia. é provisão de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E nesses 40 anos, mas por que 40 anos? O percurso que eles teriam que fazer até a terra prometida, também segundo os teólogos, não dava, mesmo a pé, mesmo com crianças, mesmo com idosos andando devagarinho, não duraria mais que uma semana. E eles ficaram 40 anos. Por quê? Porque aquele povo saiu, andou alguns quilômetros, já começou a murmurar, já começou a reclamar, já começou a ter saudade dos pepinos, da cebola do Egito. E Deus falou: não, como eu vou colocar um povo desse numa terra que mana leite e mel? O povo que reclama de tudo, o povo que só sabe murmurar. E Deus que os guiava, pois eles tinham que seguir aquela coluna de nuvem e a coluna de fogo. Deus os fez andar em círculos por todo esse tempo. Por quê? Para que ninguém daquela geração viesse a entrar na terra prometida. Só entraram aqueles que não reclamaram, Josué e Caleb, pois foram enviados ali 12 espias para vigiar a terra. E eles retornaram dizendo: a terra realmente é muito boa. Lá nós vimos um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar no varão. Mas tem uma coisa: a terra é habitada por gigantes. Quem somos nós diante daqueles gigantes? Como vamos vencer aquele povo? Como vamos conquistar aquela cidade? Mas Josué e Caleb disse: não, o Senhor é conosco. Se Ele está nos enviando, nós podemos. Ei, Deus manda te falar nesta noite: se é Ele que está mandando, vai. Ele é contigo. Se Ele está no negócio, vai dar certo. Aleluia. É dessa maneira. E por 40 anos eles peregrinaram. Logo no começo dos 40 anos, houve o primeiro murmúrio, a primeira reclamação de falta de água. Está lá no livro de Êxodo, se não me engano, no capítulo 17, se não me falha a memória. Aí o povo também reclamou por estar com sede. E Deus diz a Moisés que clama ao Senhor, Deus traz a resposta. Quem clama a Deus, Ele dá a resposta, viu, irmãos? Pega aí. Quem clama a Deus tem resposta. Às vezes não no meu tempo, no seu tempo, mas quem clama a Deus tem resposta. Moisés e Arão clamaram a Deus. Deus respondeu: pegue o seu cajado, fere a rocha, e ela dará água para o povo. Moisés vai, chama o povo, chega diante da pedra, bate na pedra, jorra água, todo mundo fica maravilhado, todo mundo se sacia, todo mundo dá água para os animais, é aquela maravilha, aquela festa. Só que o tempo passa, irmãos.
o tempo passa, e aqui, nessa segunda vez em que houve essa contenda por água, segundo os teólogos, já é quase no final da jornada, quase no final dos 40 anos, quase quando o povo estava para alcançar, para entrar na terra prometida. Contenderam novamente por água. E conforme lemos aqui, Miriam, aquela menina que foi usada por Deus ali naquela estratégia de acompanhar o cestinho pela margem do rio, de oferecer a mãe como homem de leite, para que Moisés fosse salvo. Ela que, juntamente com seu irmão Arão, ajudavam Moisés, seguiam com ele e com todo aquele povo pelo deserto. Miriam morreu. Ela veio a falecer. Agora imagine uma pessoa que perde um familiar muito próximo, o pai, a mãe, o irmão. Imagine a tristeza que Moisés estava sentindo naquele momento, que Arão estava sentindo, a falta que eles estavam sentindo daquela irmã. Tudo bem, Miriam, no percurso ela errou também, chegou a ser acometida de lepra, castigada pelo próprio Deus, mas Moisés, seu irmão, orou a Deus e ela foi restaurada, ela foi purificada, ela sarou. Ela errou também, assim como cada um de nós pode errar no dia a dia, mas ela soube reconhecer que verdadeiramente o irmão dela era um homem de Deus, era um profeta que foi verdadeiramente enviado por Deus para tirá-los da escravidão. E Miriam agora falecida, os irmãos ali, creio que chorando a morte de Miriam, e o povo, ao invés de chegar e dizer: Moisés, Arão, estamos aqui, dá um ombro para eles chorarem, dá um abraço, confortar, o que eles fizeram? Moisés, se vira, estamos sem água, para que nos trouxeste para morrer aqui no meio desse deserto? Não tem vides, não tem figos, não tem uvas, não tem nem água para beber. E quantas vezes os líderes de igreja que o digam, né? Quantas vezes o pastor, o apóstolo, o líder está enlutado, está triste por alguma situação. Alguns, é claro, consolam, procuram consolar, procuram orar, procuram dar o ombro amigo. Mas outros, às vezes o pastor está em luto, no mesmo dia, no dia seguinte já está: não, ora por mim, faz isso, faz aquilo, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, você precisa ir visitar alguém, precisa ir na casa do fulano, do Beltrano, só cobrando. Assim como fizeram com Moisés. Ao invés de consolar, tudo bem, viver sem água é difícil, a gente sabe. No deserto então deve ser pior ainda, né? Com todo aquele calor. Mas eles podiam dar uma folga, sabe? Pelo menos ali 1 dia, 2 dias, para Moisés chorar a morte da sua irmã, e depois resolver essas coisas. Não, chegaram já cobrando a Moisés, cobrando a Arão. E eles o que fazem? Irmãos, eles fazem a coisa certa. Eles vão buscar aquele que pode solucionar o problema. A Bíblia diz que eles vão até a porta da tenda da congregação e se lançam sobre os seus rostos, ou seja, cara no pó, orando, clamando a Deus pela solução daquele problema. E a Bíblia diz que a glória de Deus se manifesta, e Deus mais uma vez fala com eles. Eles que tinham sobre seus ombros a responsabilidade
e conduzir aquele povo tão rebelde, tão murmurador, tão difícil de lidar. E Deus dessa vez fala, Moisés pega o seu cajado, chama, reúne a congregação e fala à rocha, e a rocha dará água para o povo. Moisés, eu creio que ali, muito irritado, muito irado, e olha que Moisés é tido pela Bíblia, né, como um homem manso, um dos homens mais mansos que já passou por essa terra. Mas naquelas circunstâncias, 40 anos de luta, 40 anos de labuta, de peleja com aquele povo rebelde, e ali aquele povo que não estava nem respeitando o seu luto, e estava ali cobrando a solução para um problema corriqueiro. Ele reúne a congregação próxima à pedra, a rocha. Só que dessa vez ele se esquece de glorificar ao Senhor. Conforme nós lemos, Deus disse: assim lhe tirarás a água da rocha e darás de beber. Então, primeira coisa, Moisés já chama o povo de rebelde. Deus não mandou ele xingar o povo. Deus não mandou ele brigar com o povo. Até que o povo merecia cá para nós, né? Mas Deus não mandou. Deus não mandou. Ele não tira a razão dele, mas Deus não mandou. Então, ele vai e briga com o povo, chama rebeldes. Acaso poderemos nós tirar água dessa rocha para dar-lhes de beber? Perceberam o que ele falou? Acaso poderemos? Nós, ele e Arão. Meu Deus. Ele não falou, ele não chamou o povo, falou: olha, orei ao Senhor nosso Deus, e ele disse para falar a rocha e ela vai dar água, e ele falaria a rocha, e a rocha verteria água, e tudo se resolveria, e seria uma bênção. Mas o que ele fala? Acaso podemos nós tirar água dessa rocha? Ele esqueceu de dar glória àquele que verdadeiramente merece glória. Ele esqueceu de dar honra àquele que verdadeiramente merece honra, o autor de todas as coisas, a Deus. E ali ele pega o cajado e mais uma vez ele faz uma coisa que Deus não mandou. Ele fere a rocha. Ele bate uma vez, ele bate duas vezes na rocha, e a rocha brota bastante água, e o povo fica feliz. Sabe por que ele fez isso? Porque lá na primeira vez, no começo ali da jornada, Deus mandou ele ferir a rocha, ele bater na rocha para que saísse água. Só que dessa vez Deus mandou falar, mas ele se lembrou da primeira vez. Irmãos, fica uma lição para nós: nem tudo que dá certo hoje vai dar certo para nós amanhã. Nem tudo a maneira de fazer as coisas, sabe, o caminho que vamos tomar para determinada coisa, a decisão de hoje, nem sempre ela vai valer para amanhã. Pode até funcionar. No caso de Moisés, funcionou. A rocha não saiu água, não liberou água? Sim, mas e a consequência? Mais uma lição para nós: quem faz aquilo que Deus não mandou, olha as consequências, não tem jeito. E Moisés fere a rocha, só que logo em seguida Deus já repreende a Moisés, né? Os estudiosos dizem que essa pedra, ela prefigurava a Cristo. Segundo, se eu não me engano, em Coríntios tem até um texto em que diz que o povo no deserto era seguido por uma rocha que eles davam de beber. Essa rocha representando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a primeira vez a rocha foi ferida.
A rocha foi ferida porque Deus ordenou. Na segunda vez, a rocha não deveria ser ferida. Não sei se os irmãos estão entendendo. Essa rocha, representando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi ferido por mim e por você, mas ele não precisa mais ser ferido, ele não precisa mais morrer outra vez por mim e por você, porque o sacrifício dele foi perfeito. Foi um sacrifício perfeito. Quando perfuraram o seu lado com uma lança, o que saiu? Sangue e água. O sangue vertido para cobrir nele o seu pecado, para a remissão dos nossos pecados. E a água, louvado seja Deus, voltou. Bendito seja Deus. Então, aquela rocha que prefigurava Cristo, ela não poderia ser ferida segunda vez. Tem uma outra lição também dessa passagem. Uma outra lição é que essa rocha, ela pode representar o nosso semelhante. Portanto, se eu e você queremos ou precisamos repreender, exortar um irmão, uma irmã, um semelhante nosso, jamais devemos ferir o nosso semelhante. Jamais devemos bater. Eu não digo bater fisicamente, que hoje em dia tem lei para isso. Se você bater fisicamente, você vai responder um processo, pode até parar em cana. Mas eu digo bater moralmente, bater de uma maneira que humilhe a pessoa, que faça a pessoa se sentir um lixo. Jamais eu e você podemos fazer isso. Então vamos deixar de exortar, vamos passar a mão pela cabeça? Não, devemos sim exortar. A Bíblia mesmo nos aconselha a exortar. Se o irmão não aceitar, levar 2 irmãos com testemunha, sabe? A própria Bíblia nos dá a dica, nos dá a receita de como fazer, porque devemos exortar, mas não exortar ferindo. É verdade, aleluia. Exortar falando. Aquilo que Moisés devia fazer com a rocha, nesse segundo episódio, falar a rocha para que ela desse água. Ele não fez, ele bateu na rocha, e por isso ele perdeu a grande bênção, ele perdeu a realização do grande sonho da sua vida, que era finalmente um dia entrar na terra prometida, conduzindo aquele povo. O próprio Deus disse para ele que ele não entraria na terra prometida, a terra que ele daria àquele povo. Aqui pouco tempo depois, morre Arão, que estava junto com ele no episódio. Deus manda Arão subir no Monte Hor, e Moisés com ele, e o filho de Arão, Eleazar, mandou tirar a roupa de Arão e vestir em Eleazar. Sim, era para passar o sacerdócio, mas ele não já era sacerdócio. Sim, o filho de Arão já era sacerdote, Eleazar já era sacerdote, porém ele não era o sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote. Por que Deus manda fazer isso? Subir no Monte Hor, e tirar a roupa de Arão e vestir em Eleazar, para passar o sumo sacerdócio de Arão para Eleazar. Por quê? Porque Arão iria morrer. E assim eles fizeram. Foi tirar a roupa de Arão, colocar em Eleazar, e Arão faleceu. Arão morreu. Tempos depois, Moisés, como todos conhecem muito bem a passagem, ele é levado ali a um alto monte. O próprio Deus manda ele olhar a extensão de toda a terra que ele daria ao povo.
Mas porque, ele diz, porque não me santificaste diante deles, no episódio, nas águas de Meribá. Meribá, para quem não sabe, significa contenda ou discussão. Porque não me glorificaste, tu não entrarás na terra prometida. E ali, Moisés também morre. Irmãos, o que tiramos de lição de tudo isso? Que devemos sempre glorificar o Senhor, até mesmo nas pequenas coisas. Devemos obedecer, não como nós queremos, mas como Deus nos manda, como Ele nos ordena. Vamos conseguir sempre? Não vamos. Sempre foi assim, a humanidade sempre foi assim. Sempre tentou seguir um monte de lei, conseguia algumas, tropeçava em outras. Mas devemos sempre estar tentando, sempre buscar seguir nos caminhos que Ele quer que eu e você sigamos, sempre em obediência e humildade, sem se achar melhor do que ninguém, sem se achar maior do que ninguém, sem pisar em ninguém, sem ferir ninguém, seguindo, mesmo tropeçando aqui e ali, pedindo perdão. Em Jesus nós temos a reconciliação. Em Jesus, que é o nosso advogado fiel, que está com Deus à sua destra, Ele nos perdoa, Ele nos levanta, como foi dito aqui no início do culto, Ele nos pega pela mão, Ele nos leva sempre rumo ao alvo que é Jesus Cristo, para que um dia eu e você possamos estar na glória eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade das palmas do Senhor. Glória a Deus, que lindo, né? Eu amo ver o pastor Paulo pregar.